Olá, meu nome é Diego, eu sou professor de matemática aqui do Centro Educacional de Paula e vou começar ministrando a unidade 1 com vocês. Então vamos lá. Vamos começar então falando sobre conjuntos. O que são os conjuntos? Conjuntos na matemática é uma coleção de elementos. Como assim uma coleção de elementos? Vamos relembrar da nossa infância, quando a gente colecionava figurinha. Então, você se lembra? Aquelas figurinhas, aquele conjunto de figurinhas, pois é, sim, aquilo era um conjunto. E o que eram os elementos? Eram as figurinhas. Então, ou seja, coleção de elementos. Cada figurinha daquela que você colecionava era um elemento. E aquele conjunto, aquele todo, todas aquelas figurinhas reunidas eram um conjunto. Entendeu? Mas só de figurinhas? Não. Elementos nada mais é do que cada coisa ou objeto, pode ser pessoa também, ok? Pode ser várias coisas, pode ser números também, ok? Então, ou seja, quando a gente fala assim, o conjunto dos alunos de uma determinada sala, é um conjunto. O conjunto dos funcionários de uma empresa é um conjunto também. Deu para entender, mais ou menos? Acho que deu para você ter uma noção. Vamos pegar aqui mais um exemplo aqui, esse de baixo aqui. O conjunto de todos os alunos de uma sala A. Então, aqui como a gente vai fazer? A gente vai fazer o A maiúsculo, porque ele falou que a sala é A. Podia ser turma A também, facilitar. E vamos colocar o igual aqui. Vamos abrir chaves. Sempre assim, ok, gente? Há outras formas de representar um conjunto, mas por enquanto vamos ficar só nesse daqui. A igual, aí abre chaves. Aí vamos lá, escrever o nome dos alunos. Sei lá, João. Podia ter João na sala? Podia. Vou colocar aqui, João. Escrever aqui, João. Carla. Ok? Pronto, Carla. Maria. E assim vai. Podia ter vários outros nomes, ok? Não tem necessidade de eu escrever todos os nomes aqui, ok? Vou colocar aqui a reticência. E aí a gente fecha, ok? Vamos pegar o outro exemplo aqui. O conjunto musical, M. Então, vamos colocar M maiúsculo. Ok? A gente sempre representa um conjunto com a letra maiúscula. Um conjunto musical. Vamos relembrar aí, sei lá, grupos musicais, por exemplo. Está falando assim, conjunto musical. Me falam aí um grupo. Podia ser, sei lá, Legião Urbana. Eu podia escrever aqui dentro, Legião Urbana. Eu podia escrever J Quest. Eu podia escrever Skank. Enfim, conjunto musical, ok? É um conjunto, músicos, né? Envolve música, ok? Beleza, mas só grupos musicais? Não, porque aqui não está especificando muito bem. Está falando um conjunto musical, né? Então, podia ser, sei lá, qualquer coisa que envolva música. Tudo bem? Vamos pegar o outro exemplo aqui embaixo, que está dizendo o conjunto dos números inteiros, está representado pela letra Z maiúscula. Antes de falar dos números inteiros, eu gostaria de falar o que está abaixo dele, o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N. Ok? N maiúsculo, ok? Números naturais. Relembrando o que são os conjuntos dos números naturais. Os números naturais, gente, nada mais são que aqueles números que a gente aprende desde criança. Ah, quando não tem nada. Você não tem nada, que número que representa o nada é o zero, né? Aí depois do zero vem o 1. Aí depois do 1 vem o 2. Aí depois do 2 vem o 3. E assim vai o quê? Infinitamente. Isso aqui não tem fim, certo? Ok. Tranquilo?
Isso aqui não tem fim. Aí, então, bora falar agora dos conjuntos números inteiros, representados pela letra Z. Aí você deve estar se perguntando assim, os números naturais sempre são representados pela letra N? Sim. E os inteiros sempre pela letra Z? Sim, também. Ok? O Z são o conjunto dos números inteiros. É bem parecido com os naturais. Ele pega os números naturais, na verdade, mas ele acrescenta uma coisa a mais. Como assim? Ele é infinito dos dois lados, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Porque, olha só, temos o menos 2, menos 1, o 0, o 1, o 2 e assim vai infinitamente, certo? Ok? Aqui vai infinitamente, vai muito infinitamente, porque não tem fim. Aí você deve estar falando assim, como assim ele é infinito dos dois lados? Ora, porque nós temos o 0, né? Que é nada, né? O 0 é que representa o vazio entre aspas, né? Mais detalhes mais para frente. O 0. Aí à direita do 0 nós temos os números maiores que ele, 1, 2, 3, 4, 5. E à esquerda nós temos os menores que 0. Existem números menores que 0? Existem. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim vai também infinitamente. Ou seja, são os números inteiros são os números positivos e os negativos. Tudo bem até aqui? E é muito usado aqui, o conjunto dos números inteiros, ele é muito usado. Você já deve ter ouvido aí falar em vários noticiários, em tal lugar fez tantos graus abaixo de 0. Sim, acontece. Ou então quando você vai no banco, tem uma dívida, o banco fica como lá? Fica lá como um número negativo, né? Está devendo R$1.000 para o banco, fica menos 1.000 lá na sua conta. É assim que funciona. Ok? Então, ou seja, temos em matemática outros números, outros conjuntos também, ok? Temos o conjunto Q, o Q, pela letra Q, opa, esse Q ficou estranho, Q, deixa eu melhorar esse Q aqui, esse Q não ficou legal, vou fazer um Q melhor se eu conseguir, né? Ok. Q, ele é representado pelo Q. O que seria o Q? Q são os racionais, ok? Ele é basicamente, os números positivos, sim, ele tem os números positivos, tem os números negativos, mas ele também possui os números com vírgula e que podem ser usados assim, transformados em frações. Como assim? Se você colocar aqui, ó, ele é infinito também, tá, gente? Ele é tanto infinito para a direita quanto para a esquerda. Ok? Então eu vou colocar aqui, ó, o menos 2, ok, ó, tranquilo, menos 2, tá tranquilo. Menos 2, vou colocar um ponto e vírgula aqui para não confundir. Menos 2, o menos 1, também ele entra, ok? Entra também o quê? O menos 0,2, ou seja, números com vírgula, ok, gente? Entra o menos 0,2. Entra também, eu vou continuar aqui embaixo. Entra também o menos, sei lá, 0,01, ok? Números decimais, ok, galerinha? Entra também os números com vírgula positivos também. Entra o 0, obviamente o 0 normal, sem nada. Entra os números positivos normais, ó. Normais, o 2. E também os números com vírgula também são acrescentados aqui, ok? Mas o que diferencia... Mas esse daí é infinito também. Ele é infinito, ok? Beleza? Esse aqui é infinito também. Tranquilo? Tanto para a esquerda quanto para a direita. Ou seja, os números naturais são só os positivos.
Os números inteiros são os positivos e negativos, só que nenhum deles tem número com vírgula, ok? Os racionais, ele é entre os positivos e negativos, normais, e tanto os naturais quanto os inteiros, porém ele adiciona os números com vírgula. Até aqui, nenhum mistério, certo? Tranquilo até aqui, né? Aí, temos aqui dizendo o seguinte: por definição, qualquer conjunto é representado por uma letra do alfabeto em maiúsculo. O A, o B, o C, tranquilo? Letra maiúscula, tá? Quando for falar de conjunto, tudo bem, galera? Toda vez que for falar de um conjunto, a gente tem que representar por uma letra maiúscula. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, vamos adiante. Continuando, nós temos aqui alguns exemplos. Vamos começar aqui com esse azul. 5 é um elemento do conjunto dos números inteiros. Z. Verdade, né, gente? Porque os números inteiros englobam os positivos e também os negativos. Então, está correto. 5 é um elemento do conjunto dos números inteiros. Sim, ele está lá. Se você fizer a sequência dos números inteiros, você vai encontrar lá o número 5. Beleza? Vamos para o próximo que está ao lado, que diz 11 é um elemento do conjunto dos números primos. Para isso, temos que relembrar que são números primos, né? O que são os números primos? Os números primos são aqueles que só são possíveis dividir por dois números, pelo número 1 e por ele mesmo. Como assim? Eu vou começar pelo primeiro número primo, ok? O primeiro número primo nós temos é o 2. Por quê? Vamos tentar entender por que o 2 é primo. Vamos lá. Os números primos são só os números que são possíveis dividir por 1 e por ele mesmo, correto? Então, se a gente pegar o 2 e dividir para 1, o que vai acontecer? 2 dividido para 1, 2. Dá 2. E se eu pego o 2 e divido por ele mesmo, 2 dividido para 2, dá o quê? Dá 1. Certo? Ou seja, o 2 só tem esses dois números que é possível dividir o 2? Sim. Sem ser número quebrado, sim. Porque o 2, gente, eu podia dividir o 2 por exemplo. Eu podia fazer 2 dividido por 3, né? Só que o que ia acontecer? A resposta seria 0,66 e assim vai repetir o 6 infinitamente. Ou seja, não pode dar número com vírgula. Tudo bem? Então, o 2 só dá para dividir por 1, 2 dividido para 1 e dá para dividir por ele mesmo. Vai dar o quê? 1. 2 dividido para 2 dá 1. Ok? Deixa eu colocar mais alguns números primos aqui. Vamos apagar aqui. Depois do 2, gente, qual é o próximo número primo? É o 3. Por quê? 3 dividido para 1 dá 3. E 3 dividido para 3 dá 1. Acabou. Não tem outro número que dá para dividir o 3. Ah, professor, eu podia pegar o 3 e dividir por 2. 3 dividido para 2. Só que o que ia acontecer aqui nesse caso? Ia acontecer isso aqui, ó. E a resposta ia dar 1,5. Ok? Ia dar 1,5. 1,5. E como eu disse, não pode dar número com vírgula. Então, o 3 é primo, porque não existe nenhum outro número que dê para dividir o 3 sem ser 1 e ele próprio. Tudo bem? Continuando, depois do 3 é quem? É o 4, professor? Não, porque se você parar para analisar, o 4 divide para 1? Divide. 4 dividido para 1 dá 4. E 4 divide para ele mesmo, correto? 4 dividido para 4
dá 1. Só que o 4, gente, ele também tem outro número que ele divide que não dá número com vírgula, é o 2. 4 dividido para 2 dá 2. Opa! Então, presta atenção. O 4 tem quantos números possíveis que dá para dividir que não vai dar como resposta número com vírgula? Tem o 1, o número 1, o número 2 e ele mesmo. Ou seja, 3 números. Para ser número primo, só pode ter 2 números. Ou seja, é 1 e ele mesmo. Se tiver outro número que não seja 1 e ele mesmo, então o número não é primo. Tudo bem até aqui, né? Então, eu vou colocar aqui a sequência dos números primos, que são os mais usados. 2, 3, 5, o 7, o 11, depois do 11, o 13, depois do 13, o 17, depois do 17, o 19, ok? E isso é infinito também, tá, pessoas? Tudo bem, pessoal? Isso não tem fim também. Existem infinitos números primos, ok? Eu coloquei e escrevi aqui os que são os mais usados, ok? Os números primos mais usados, os mais conhecidos, vamos assim dizer. Existem infinitos, óbvio, mas normalmente quando a gente trabalha com números primos, só vai normalmente até aí. Tudo bem? Agora, continuando aqui o exemplo, João é um elemento do conjunto dos alunos da sala A. Sim, esse exemplo aqui é aquele exemplo que eu dei no slide passado, né? Coloquei conjunto A, né? A maiúsculo, e escrevi o nome dos alunos. Coloquei João. João é um elemento do conjunto dos alunos da sala A? Sim, porque ele está dentro do conjunto. Ok? Então, ele é um elemento. Lembrando, como está dizendo a definição aqui do lado, bem grandão, elemento de um conjunto é qualquer coisa que pertence a um determinado conjunto. Ok? Ah, sim, eu esqueci de comentar, né? O exemplo anterior. 11 é um elemento do conjunto dos números primos. Ele chamou de P. Então, basicamente aqui ficaria como? Agora que vocês já entenderam, P maiúsculo igual. Aí está aí, ó, os números primos. P maiúsculo igual 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim vai infinitamente, ok? No caso aqui, João é um elemento do conjunto dos alunos da sala A, você faria o quê? Aquela coisa que eu fiz no passado, né? O A igual, aí você escreve, abre a chave, escreve João. Pronto. Aí. João. Tranquilo? Não tem muito mistério, certo? O próximo, que é esse que está de verde, 0,6, é um elemento do conjunto dos números reais. Ele está dizendo que 0,6 é um elemento do conjunto dos números reais. Muito bem. No slide passado, nós vimos o quê? Aí nós vimos os naturais, ou seja, representado pela letra N, correto? Nós vimos os inteiros, representados pela letra Z. Nós vimos os racionais, que é representado pela letra Q, lembra? Os racionais, representados pela letra Q, que são os números com vírgula, certo? Também os positivos e negativos sem vírgula também. Ok? 0,5. Vou colocar aqui alguns exemplos para vocês poderem entender. Ok? 0,5 e o menos 0,2. Só colocando aqui uns dois aqui. Ok? A gente vai chegar nos reais. Vou explicar para vocês o que são os números reais. Ok? Galera, os racionais, tem racionais e tem os irracionais, representados pela letra I. Ok? Eu não dei muito detalhe dos irracionais no passado, eu vou entrar agora. Os irracionais nada mais é que também são números com vírgula, só que eles têm uma diferença dos racionais. Primeiro que os irracionais, ele não entra aqueles números sem vírgula, por exemplo, o 2, o 3, o 0, menos 1, menos 2, números sem vírgula não entra aqui, ok? Números irracionais são números só com vírgula, porém tem uma diferença aqui dos só com vírgula dos racionais. No caso dos racionais, entre os números com vírgula, né? Normal, 0,5, menos 0,2, 1,2, e também entra aqueles números
que a gente viu que estão nos conjuntos inteiros e também nos conjuntos naturais, ok? Beleza? Ou seja, o 2 é irracional? Sim, o número 2 é irracional. O 2 é natural? Também, o 2 também está no natural. O 2 é inteiro? Também. Beleza? Vou diferenciar agora os racionais dos irracionais. Os irracionais, gente, quem lembra do número π? Quem lembra do número π? O π é um número irracional, gente. Quanto que ele vale? 3,14, 15 e assim tem um monte de número aqui, né? Certo? Beleza, é número com vírgula, beleza. Mas o que diferencia ele dos aqui de cima? Deixa eu dar outro exemplo. Vou colocar isso aqui, ó, 0,23672 e assim vai infinitamente. Ok? Tranquilo? Dei dois exemplos aqui para poder diferenciar. Os racionais, gente, quando se trata de números racionais, é possível a gente escrever números racionais, esses números com vírgula aqui, em forma de uma fração. Foi o que eu falei no slide passado, né? Dá para a gente transformar isso em uma fração. Por exemplo, 0,5 é a mesma coisa que o quê? 1 sobre 2. Se você pegar 1 e dividir para 2, é 0,5. Ok? E menos 0,2? Qual é a fração que representa ele? O 2 sobre 10. Ok? Ou seja, esses números com vírgula aqui que estão dentro dos racionais, você consegue transformar em uma fração. Tudo bem? Em uma fração. Mas esses aqui, o i de irracionais, por exemplo, o número π, 3,14, 15, ou esse aqui, 0,23672, não existe uma fração. É impossível escrever esses números em forma de fração. Você não vai encontrar nenhuma fração que dê esses números aqui. Tudo bem? Basicamente, falando do jeito bem resumido, para vocês poderem entender, é isso. Os racionais e os irracionais. Ok? Então, o que tem a ver isso com os reais? Os reais é todos os conjuntos, gente. Todos. Quando se fala de reais, letra R, são todos os conjuntos. Todos. Os reais aqui entra quem? Entra os naturais, N. Entra o Z, que são os inteiros. Entra o Q e também o I. O I. Entra tudo. Os reais são todos esses conjuntos, ou seja, todo número possível e existente. Ok? Tranquilo? Então, analisando aqui 0,6 é um elemento do conjunto dos números reais. Sim, porque 0,6 ele entra em qual conjunto? Ele entra no Q, né? Nos números racionais. Então, sim, ele pertence aos reais, porque os reais englobam todos esses conjuntos. Tudo bem? Beleza, então. E aqui, a gente finalizar aqui esse slide, elemento é representado com uma letra minúscula do alfabeto, A, B e C. Como assim? Bom, a gente viu que os conjuntos é representado com uma letra maiúscula, né? Uma letra maiúscula. Enquanto que os elementos, eu represento ele com uma letra minúscula. Mas espera aí, eu não estou escrevendo números, nomes de pessoas dentro dos conjuntos? Sim, mas eu poderia dar se eu quisesse, em vez de escrever o nome ou o número, eu podia simplesmente chamar, sei lá, o João aqui por uma letra minúscula. Só trocar o nome, vamos assim dizer. É uma representação. Basta você saber, por enquanto, que os conjuntos são representados por uma letra maiúscula. Tudo bem? Os conjuntos, no caso dos elementos, os que estão dentro, são representados com uma letra minúscula. Tá bom? Vamos entrar mais detalhes mais para frente. Por enquanto, basta você entender até esse ponto. Vamos adiante. Continuando aqui, nós vamos estudar a pertinência.
o que quer dizer a pertinência? É a característica associada a um elemento ao qual faz parte de um conjunto. E o símbolo é esse Ezinho. Vamos ver os exemplos e vamos estudar isso com mais detalhes. O primeiro exemplo diz: 1 pertence ao conjunto dos números naturais. Lembrando, vamos relembrar, números naturais são os números positivos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e que não envolve número com vírgula. Os naturais não têm número com vírgula. Então, 1 pertence ao conjunto dos números naturais. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está te dando um grau de pertinência. Está vendo? Isso aqui, ó, 1, o E e o N. O que significa isso? Está dizendo que 1 pertence a N, ou seja, o 1 pertence ao conjunto dos números naturais. Entendeu? O outro exemplo. João pertence ao conjunto dos alunos da sala. Então, João, o E e o A. Então, está dizendo o quê? João pertence a A. Ou seja, João pertence à turma A, vamos assim dizer. Pertence à sala A. Uma coisa assim. Tudo bem? Pertinência é isso. O E quer dizer pertence. 0,5 pertence ao conjunto dos números reais. Sim. 0,5 é e o R. Ou seja, 0,5 pertence a R. Os reais englobam todos os conjuntos, lembra? Os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Tudo bem? Próximo exemplo. 13 pertence ao conjunto dos números primos. Está dizendo 13 é P, ou seja, 13 pertence a P. Sim. O 13 é um número primo. Por quê? 13 só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. 13 dividido para 1, 13. 13 dividido para 13, 1. Não existe outro número que você divide o 13 sem que a resposta seja número sem vírgula. Se der número com vírgula, não é divisível. Ok? Tudo bem até aqui, né? Existe o pertence, né? Mas também existe o não pertence. É esse daqui, ó. Esse símbolo aqui. Não pertence. É o E, é o mesmo símbolo, só que tem um traço cortado. Tudo bem? E para que serve isso? Por exemplo, uma questão de verdadeiro ou falso. Se eu falasse assim para você, o número 2 não pertence, ou seja, 2, o número 2 não pertence a N. Aí você vai julgar em verdadeiro ou falso. Você vai marcar o que? É falso, né, gente? Por quê? Os naturais têm o número 2, né? Lembra dos números do conjunto dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4 e assim infinitamente. Opa, o 2 não pertence? O 2 pertence sim, o 2 está lá nos naturais, então é falso. Agora, se tivesse o sim, 2 pertence a N. 2 pertence a N. Aí, nesse caso, é o quê? Verdadeiro. 2 pertence a N. 2 é N. Tudo bem? Então, só lembrando, o E sem o traço quer dizer pertence, enquanto o E com o traço é não pertence. Tudo bem até aqui, né? Nenhum mistério. Vou fazer mais 2 exemplos antes da gente seguir adiante. Vamos lá. Se eu falasse assim, número 3, ele pertence ao I, ou seja, aos irracionais. O 3 é I. Verdadeiro ou falso, gente? Isso é falso. Lembrando que o I, o conjunto dos irracionais, ele só tem aqueles números com vírgula que é impossível transformar em fração. Tudo bem? Diferente dos racionais, os irracionais não têm os números normais sem vírgula, ok? Os racionais têm. Então, ou seja, se a questão estivesse assim, ó, 3... Opa, ficou meio estranho esse 3. Deixa eu fazer de novo. 3. Ele pertence ao quê? Ao elemento Q. Aí, nesse caso, está verdadeiro. Por quê? Por que está verdadeiro?
Porque o quê? Tudo bem, ele tem os números com vírgula. Só que além daqueles números com vírgula que você consegue transformar em fração, ainda existe o quê? Os números normais, sem vírgula, que fazem parte dos naturais e também dos inteiros. Então, verdadeiro. Ok? Todo mundo entendeu aqui o que é o pertence ou não pertence, né? Só exemplos assim do dia a dia. Vamos falar assim. O Neymar não pertence ao grupo de atletas do Paris Saint-Germain. Verdadeiro ou falso? É falso, né, gente? Ele joga no Paris Saint-Germain, né? Ele pertence, correto? Pelo menos até o dia que essa aula está sendo gravada, né? Se ele não saiu. Tudo bem até aqui, né? Pertence, não pertence. Então, vamos adiante. Continuando aqui, nós vamos agora ver alguns detalhes. Vamos continuar aqui nesse slide. A representação na matemática é bastante simples, é representado entre chaves ou também pode ser representado pela forma geométrica. Sobre a forma geométrica, daqui a pouco a gente entra, tudo bem? Próximo slide. Aqui vamos utilizar dessa parte aqui, ó. Vamos estudar essa parte aqui. O conjunto também pode ser definido quando temos uma regra na qual podemos verificar se um dado elemento pertence ou não a A. Vamos explicar isso com mais detalhes. Vamos lá. É o seguinte, a gente já viu aqui esse exemplo aqui de cima. João, Paulo, Ana, Carla. Os números naturais aqui estão sendo representados. N é igual... Opa, faltou o zero aqui. Não tem problema não. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ok? P, os números primos que a gente viu. E a letra V, ele está colocando aqui o V como sendo as vogais do nosso alfabeto. Tudo bem? Então, assim, quais são as vogais do nosso alfabeto? A, E, I, O, U. Aqui não tem problema. Mas o que ele quer dizer com isso aqui que eu acabei de destacar? Diz o seguinte, é basicamente isso aqui que está aqui do nosso lado direito. Ó, X, aí entre parênteses X é uma barra, X é uma vogal. Muito bem, vamos tentar traduzir o seguinte. X lembra aquilo que eu disse anteriormente, que eu disse que os elementos são representados por uma letra minúscula? Então, esse X é um elemento de um conjunto. Então, basicamente, X, ele está dizendo aqui, X é um elemento de um conjunto. De qual conjunto? Do V aqui. Vamos supor que seja do V. O X seja do V. Então, seja, o X ele é uma vogal. Então, seja, barra X é uma vogal. Vamos traduzir isso. Então, seja, basicamente seria, X é um elemento do conjunto V. Essa barra quer dizer tal que. Essa barra aqui, o que significa? Vou escrever aqui. Tal que. Ok? Tal que. O que está dizendo o quê? X é um elemento do conjunto V, tal que X é uma vogal. Então, ou seja, o X seria igual ao quê? X podia ser o A, o E, o I, o O ou o U. Ok? Vamos dar outro exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Seria assim, X é um número inteiro. X é um número inteiro. X, dois pontos, X é um número inteiro. Ora, vamos lá. X é um número inteiro. Vamos lembrar Z, letra Z, números inteiros. Então, o X podia ser qual número? Ele podia ser 0, podia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podia ser... Ele podia ser menos 1? Podia. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 1 milhão. Tranquilamente. O que ele não podia ser? Ele não podia ser, por exemplo, 0,5. Opa, aí não. Por que não? Porque ele está dizendo que x tem que ser necessariamente um número inteiro. Ou seja, se ele é um número inteiro, letra Z. Ou seja, existem essas regrinhas que te dá uma noção se assim, tal elemento faz parte ou não do conjunto, entendeu? Opa, isso aqui pertence, isso aqui não pertence. Entendi. Então, sem problema. Então, basicamente, o que é isso aqui que está sublinhado que diz o seguinte, um conjunto A também pode ser definido quando temos uma regra na qual podemos verificar se um dado elemento pertence ou não a A. Basicamente, ele está te dando uma regra. O X, ele deu X, lembre-se que o elemento ele pode ser qualquer letra minúscula. Lembrando, letra maiúscula é o conjunto. O elemento é a letra minúscula. Tudo bem até aqui, né? Então, vamos lá.
Então, basicamente, ele está dizendo que existem certas regras que podem aparecer que definem se um elemento pertence ou não a um conjunto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem básico. Se eu falasse assim, o X é um elemento dos alunos do de Paula, porém, tal que X é uma mulher. Opa, então os homens, eles podem pertencer a esse conjunto? Não, porque ele está dando uma regra, uma coisa bem específica, quer dizer, mulheres. Então, só as mulheres podem participar. Tudo bem? Tudo bem, no começo é meio complicado, assim, tudo bem, de entender. Mas basta você entender que é o seguinte, aqui basicamente está falando que existem regras. Assim, às vezes um conjunto tem regras. Igual, por exemplo, que eu falei dos números naturais dos inteiros. Os naturais são só os positivos. Entendeu? Os inteiros é os positivos e negativos e nenhum dos dois tem vírgula. Basicamente é regrinhas. Se você tentar associar isso assim, fica mais fácil de entender. Mais para frente, quando a gente for fazer alguns exercícios, aí sim, a gente entra com mais detalhes, aí vocês vão entender melhor, tudo bem? Quando a gente vai para a prática, fica melhor, tudo bem? Por enquanto, basta você saber essa definição por aqui, tudo bem? Ok, e agora vamos para um outro jeito de representar os conjuntos na matemática, que é essa forma aqui, ó, que ele falou, forma geométrica, ok? Vamos entrar agora nesse detalhe. Que quer dizer o quê? Diagrama de Venn Euler, representação gráfica de conjuntos. Basicamente, você pode fazer o seguinte, tá vendo aqui? Esse amarelo está escrito A, I, O, U. O que é isso aqui? Esse aqui nada mais é que os conjuntos, é o conjunto V, né? Que a gente viu lá lá atrás. Vou ficar melhor, vou fazer assim. Vou colocar um V aqui do lado de fora, pronto. Esse aqui é o conjunto V. Por quê? No slide passado ele chamou de V, o conjunto V, letra maiúscula, de as vogais. A, E, I, O, U. As vogais, ou seja, as vogais do nosso alfabeto. Então tá aí, ó. Então basicamente eu posso fazer um círculo e colocar os elementos lá dentro, sem problema nenhum. Isso é um jeito de representar conjunto também. Tudo bem? Aqui nesse vermelho, ele diz o seguinte. Ó, diz não, né? Tá representando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, reticência. Tudo bem, vou colocar um zero aqui, para ficar mais fácil de entender. Vou colocar um zero porque esqueceu do zero. Tá aqui o zero. O que é isso aí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim infinitamente. Nada mais é que os números o quê? Naturais. Então é N de naturais. Tudo bem? Então, ou seja, há dois jeitos de eu... Quais são os jeitos que eu posso representar o conjunto? 3 jeitos. Eu posso representar, primeiro, para aquele jeito lá, você coloca a letra maiúscula igual. Por exemplo, aqui, vou escrever aqui, V igual, aí você escreve assim, A, o E, o I, o O e o U. Tá aí. Tá aí. Um dos jeitos de representar é daquele jeito que a gente estudou primeiro. O outro jeito é aquela regrinha, aquela coisa lá de regra que eu falei, que é basicamente assim, ó. Seria basicamente assim, vamos chamar assim, x, ó, o x, lembra x minúsculo. Aqui eu vou tentar fazer ele menor, para poder mostrar que ele é o minúsculo, ok? X, ó, o x está aqui. Lembrando que elemento a gente representa com letra minúscula. Então, x é um elemento. X, ó, ao ED pertence, lembra o ED pertence a V, ou seja, ao conjunto das vogais. Aí coloca a barra, o tal que, lembra? Tal que x é uma... Não repare na letra, tá, gente? Porque é difícil escrever assim. X é uma vogal, tá aí. A regrinha. Ó, aqui, ó. Eu representei o mesmo conjunto, se você parar para analisar, de 3 formas diferentes, ó. A primeira é essa daqui. Essa primeira aqui. A primeira é essa. Essa é a primeira.
V, conjunto V, conjunto das vogais, é igual a E, I, O, U. Qual é o segundo jeito? O segundo jeito está aqui, ó. X pertence a V, tal que X é uma vogal. Ou seja, X é um elemento que pertence a V, ou seja, o conjunto das vogais, tal que X é uma vogal. E o outro jeito é isso aqui, ó. Você faz um círculo, ou pode ser um quadrado também, um triângulo, por isso que é forma geométrica. Aí do lado de fora você coloca um V maiúsculo grandão para mostrar que é o elemento V. Aliás, o elemento não, perdão. O conjunto V. E lá dentro você escreve os elementos. Todos que pertencem a esse conjunto, entendeu? No caso aqui dos naturais já está representado aqui da forma do diagrama, ou seja, da forma geométrica. Como seriam os outros dois jeitos então? Fácil, né? Seria o outro jeito, seria aquele que a gente sabe que é assim, ó. N é igual, aí você escreve 0, 1 e assim vai infinitamente. 2, você escreve assim infinitamente, ok? Escreve isso infinitamente. De boa? O outro jeito seria assim, ó. O outro jeito seria N. Aliás, perdão, N não. Vamos chamar aqui uma letra minúscula, sei lá. Vamos chamar de Y. Y pode ser X, Y, Z, mas deixa de ser minúsculo, ok? Pertence a N. Aí você coloca o tal que Y é um... Ops, não deu para escrever direito, peraí, perdão. É um número natural. É um número natural. Prontinho. Tá aí, ó. Nossa Senhora. Perdão, gente. Muito difícil escrever assim. Não me critiquem, por favor. É um número natural. Pronto. Esses são os 3 jeitos de escrever, representar conjuntos, ok? Tudo bem até aqui, né? Tranquilo, né? E para finalizar, nós temos apenas os subconjuntos agora. Temos que terminar agora subconjuntos e aí, na próxima aula, a gente entra em função, tudo bem? Vamos lá. Subconjuntos. Dado um conjunto A, dizemos que B é um subconjunto de A. Se B estiver contido em A, denotado por B, CA é o mesmo que dizer que B está dentro de A, ou seja, se todos os elementos de B estão dentro de A. Calma que eu vou explicar, não precisa se preocupar. Vamos supor o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, esse exemplo mesmo. Vamos pegar o A. Vamos pegar o elemento A. O A, nesse caso, eu não vou chamar mais de os alunos. Eu vou chamar de números, um conjunto dos números maiores que 5. Pronto. Os números naturais maiores que 5. Vamos lá. Quais são os números naturais maiores que 5? Números naturais, tá, gente? Então, não tem número com vírgula aqui. Vamos começar, então. É o 6, depois é o 7, depois o 8, o 9, o 10, e assim vai, né? E assim vai infinitamente, ok? Vamos supor agora, eu vou pegar o B, o conjunto B. Tudo bem? Eu vou chamar o B como conjunto que só tem apenas 3 números. Quais são eles? Eu vou chamar o número 8, o 9 e o 10. Ou seja, o B é um conjunto formado só por esses 3 números. O 8, o 9 e o 10. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? O que é subconjunto? É simples. É um conjunto que está dentro de outro conjunto. É basicamente um conjunto menor, por exemplo, o B, menorzinho. Tá aqui, ó. O B é menor e esse aqui é o A. E o A, e o B, ele entra dentro do A. Como assim? Tá aqui, ó. O A, 6, 7, 8, 9, 10 e assim vai infinitamente. Ele não tem fim. E o B? Só o 8, 9 e 10. Se eu perguntar para você, o B está dentro de A? Sim, porque todos os elementos de B, ó, todos os elementos de B
estão aqui dentro do A, e o A é maior. Então, basicamente, dizemos que aqui o quê? Que B é subconjunto de A, ou seja, ele é um conjunto menor. É isso que diz essa nomenclatura aqui embaixo. Subconjunto, é isso. É um conjunto menor que está dentro de outro. Tudo bem? Então, aí a nomenclatura é essa daqui, ó. B, vou escrever aqui do lado. B, esse C assim, ó, meio estranho, né? Mas é um C, sim. C, para vocês assim. B está contido em A. Isso aqui quer dizer, esse C está contido em A, ou seja, B está contido em A. B está dentro de A. É isso que significa ser subconjunto. Tudo bem, galera? Eu espero que vocês tenham entendido tudo até aqui. Tudo bem? Próximo assunto, vamos falar de função, ok? Dê uma revisada aí nessa videoaula, ver se você entendeu tudo, ok? Tranquilamente. E o próximo assunto é função. Eu aguardo vocês. Olá! Vamos dar continuidade à nossa aula de matemática. Dessa vez o tema é sobre funções. O que é função? O que são funções? Bom, para resumir de uma maneira bem rápida aqui, seria uma coisa dependendo de outra coisa. É o jeito mais resumido e mais simples de se falar. Só que agora vamos estudar um pouco mais aprofundado, ok? O que são funções? Bom, está dizendo que a ideia de função está presente no nosso cotidiano. Sim, é possível escrever o mundo ao redor em notação matemática, usando funções, ok? Agora vamos estudar a sua definição matemática e aprender a identificar diagramas que representam uma função, ok? Como está escrito aqui. Considerando dois conjuntos, A e B não vazios. Vamos devagar. Considerando dois conjuntos, lembrando que são conjuntos, né? Conjunto, coleção de elementos. Pessoas, objetos, números, ok? Pode ser qualquer coisa. A e B, ou seja, temos dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Não vazios. O que é isso? Não vazios. Um conjunto vazio quer dizer que não tem nenhum elemento dentro do conjunto. É um conjunto vazio, ok? Conjunto que não tem nada é vazio. Tudo bem? Nesse caso é não vazio, ou seja, tem que ter pelo menos um elemento dentro. Pelo menos um. Um ou mais, né? Não pode ser vazio. Tudo bem? Considerando dois conjuntos A e B não vazios, dizemos o quê? Que f é uma função de A em B. Lembra que eu falei é uma coisa depender de outro? Basicamente, é um conjunto depender de outro. Ou que y é uma função de x. Calma, não precisa se preocupar. A gente vai ler isso aqui. Isso aqui é a definição de função. Quando eu colocar isso em um exemplo da vida real, vai ficar mais fácil de entender. Isso aqui é só a definição, ok? Se, somente se, para cada elemento x de A, existe em correspondência um único elemento y de B. Representamos assim f, dois pontos, A, setinha B. Quer dizer, função de A em B. Isso aqui tudo, gente, que eu falei agora, não precisa se preocupar, tudo bem? Isso aqui, na verdade, é o quê? O que é isso aqui? Isso aqui é a definição, ok? A definição. Isso é a definição, tudo bem? Não precisa se preocupar, assim, decorar toda essa definição, não, ok? Isso aqui é só a definição matemática. Vamos colocar isso em um exemplo da vida real, que vai ficar mais fácil de entender, ok? Então vamos prosseguir. Então, muitos fenômenos do nosso cotidiano envolvem duas grandezas que se relacionam de alguma forma por alguma regra de correspondência. Por exemplo, suponha que a velocidade média de um carro é de 60 km por hora. A distância percorrida pelo carro fica determinada pelo tempo que dura a viagem. Ou seja, em matemática ficaria distância é igual a velocidade multiplicado pelo tempo. Usando símbolos, letras, essa relação pode ser expressa pela equação D é igual a 60 vezes T. O que é isso? Está aqui a equação, certo? Está aqui a equação que ele mostrou. O que é isso? Ele transformou isso aqui nisso. Ou seja, ele transformou uma situação do dia a dia em uma notação matemática. O que é o D? Ele já colocou aqui, ó. D é a distância.
D é a distância percorrida pelo carro, em quilômetros. E o que seria o T? T é o tempo, isso em horas, ok? Então, em outras palavras, o que ele fez isso aqui? Transformou que a distância é igual à velocidade multiplicada pelo tempo. A velocidade a gente já sabe que é 60 km por hora, então temos aqui a formulazinha. Por exemplo, quando T é igual a 5 horas, ou seja, ele dirigiu o carro por 5 horas. A distância percorrida é igual ao quê? É a velocidade multiplicada pelo tempo. Então, é 60 vezes 5, que dá 300 km por hora. Ou seja, a distância aqui vai depender do tempo. Quanto tempo ele andou? 5 horas. Então, qual foi a distância? Como eu sei o quão longe um carro foi? Por causa disso daqui, ó. A distância vai depender do tempo. A gente olha para o tempo. Vamos fazer mais um exemplo. Por exemplo, aqui, vou pegar, deixa eu escrever a fórmula aqui. D é igual a 60 multiplicado pelo tempo. Ok? Vamos lá. Vamos supor que ele andou 30 minutos, ou seja, meia hora. Ok? Metade de uma hora. Como eu faria aqui a conta? Seria simplesmente assim. 60 multiplicado, vamos lá, meia hora, metade de uma hora. Dá para escrever como? 0,5. Sim, metade de 1, né? Ou simplesmente você podia escrever também 1 sobre 2, 1 meio, né? Dá no mesmo. E quanto que daria aqui? Daria 30, né? 30 o quê? Quilômetros. Ou seja, se ele manter essa velocidade 60 km por hora, se ele andou meia hora, quanto que ele vai percorrer? 30 km. Em outras palavras aqui, a distância depende do tempo. Lembra quando eu falei resumidamente uma coisa dependendo de outra? É basicamente isso. Basicamente isso. Função. Uma coisa dependendo de outra. Ok? Deu para entender, né? Continuando então aqui. Note que para cada valor de t, entre parênteses, é razoável dizer que t é maior que zero, ou igual, maior ou igual, a equação produz exatamente o valor da distância d. Vamos devagar aqui, bem devagar. Como é que seria isso aqui? O que é isso aqui? Está dizendo que o tempo é maior ou igual quando tem assim, traço embaixo, quer dizer maior ou igual. Vocês lembram desse símbolo, né? Maior que, menor que. Vocês lembram? E quando tem assim, ó, maior que ou igual, menor que. Maior ou igual e menor ou igual. Ok? Aqui está dizendo que o tempo maior ou igual a zero. Por que maior ou igual a zero? Ele está dando uma característica que é o tempo. O tempo tem que ser representado por um número zero ou maior. Não pode ser menor que zero. Não pode ser negativo. Ué, mas por que não? Vamos entender. Vamos fazer aqui. Essa é a mesma fórmula, só que usando no tempo, a gente vai colocar um número negativo. Ficaria como? Ficaria 60 multiplicado por, vamos lá, menos 1. Vamos colocar aqui menos 1. 60 multiplicado por menos 1. Daria quanto isso aqui? Isso aqui daria menos 60. Tudo bem. Vamos tentar entender isso então. Quanto tempo você andou? Ah, eu andei menos uma hora. Ficou estranho, né? Menos uma hora? Ah, eu andei menos 2 horas. Como assim? Não está dando para entender. Aí se eu pergunto, qual é a distância percorrida? Quanto que você andou? Ah, eu andei menos 60 km. Não, isso não existe, né? Menos 60? Ah, eu andei menos 300 km. Isso também não existe. Ok? Por isso que temos aqui essa característica. O tempo tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? O tempo não pode ser negativo. Não tem como. Mas o tempo pode ser igual a zero? Pode. O que vai acontecer? Por isso que ele disse ali, maior ou igual a zero.
Por quê? Vamos entender por quê. Por que o tempo pode ser 0? O que quer dizer isso? Daria o seguinte, na equação você ficaria igual 60 multiplicado por 0. Isso daria 0. Quanto que você andou? 0 km. O que faz total sentido, né, gente? Você não dirigiu nada, nenhum segundo, nenhum tempo. Quanto que você anda? Ué, você não anda nada. Então, ou seja, o tempo pode ser 0? Pode. Pode ser 0 ou maior que 0. Não pode ser menor. Números negativos aí não tem como, né? Não faz sentido nenhum. Certo? Então, vamos dar continuidade. Note que para cada valor de t é razoável dizer que t é maior ou igual a 0. A equação produz exatamente o valor da distância d. Dizemos que a equação d é igual a 60 vezes t descreve uma relação entre as grandezas d e t, que é uma função, ou ainda dizemos que a grandeza d é uma função da grandeza t. Devagar aqui, vamos entender isso aqui. O que depende do que aqui? Ué, a distância depende do tempo, correto? Como é que eu sei o quão longe um carro foi? A gente vê o tempo que ele andou. Então, ou seja, a distância depende do tempo. Então, dizemos que d de dado, é uma função da grandeza t. Ou seja, d depende de t. Ok? Continuando. Na relação descrita, observe que para cada escolha de t, com t maior ou igual a 0, há exatamente um valor de d associado a t. O que ele quer dizer com isso? Que para cada tempo que você anda, tem uma distância percorrida, né? Para cada valor de t, você tem uma distância. Para cada valor do tempo, você tem uma determinada distância. Ok até aqui, né? Não tem muito mistério, gente. Basicamente, função é isso. Uma coisa depende de outra. Tranquilo? Continuando. Há, entretanto, outros fenômenos nas quais a correspondência entre as grandezas não é descrita por fórmulas matemáticas. Por exemplo, podemos associar cada hora do dia, das 11 às 15 horas, a temperatura em graus Celsius da água de uma piscina. Não descrevemos tal correspondência com uma fórmula, mas podemos usar outros recursos para essa descrição. Está querendo dizer o seguinte, gente. Há outras formas de representar os fenômenos assim do mundo, né? Nem sempre a gente consegue escrever em notação matemática, nem sempre. Mas existem outros recursos, ok? Por exemplo, esse da temperatura da água a gente vai ver no próximo slide agora. Então, como representar isso aí se não dá para representar em notação matemática? Então, vamos adiante. Por exemplo, usamos um diagrama de flechas. Para a gente colocar aquele fenômeno da piscina, a gente pode usar esse diagrama de flechas aqui. Note que do lado esquerdo nós temos as horas do dia. Ele colocou lá 11 horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas e 15 horas. Ok? E do lado direito, ele colocou o quê? As temperaturas em graus. Beleza? O que está querendo dizer ali? Ó? O que é esse diagrama de flechas? Estamos querendo dizer o seguinte. Às 11 horas da manhã, qual era a temperatura da água? 24 graus Celsius. Ok? Meio-dia, 25 graus Celsius. 1 da tarde, também 25 graus Celsius. Quando chegou às 2 horas da tarde, já estavam 27 graus Celsius. E quando ele chegou às 3 horas da tarde, 28 graus Celsius. Ou seja, para anotar isso aí em uma notação matemática, às vezes não tem uma lógica assim, matemática para a gente poder, certo? Fazer uma anotação. Nem sempre é possível fazer uma anotação matemática. Aí, nesse caso, a função, isso aqui sim é uma representação de uma função, gente. É uma coisa dependendo da outra, tá vendo? Ok? O que está dependendo aqui do quê? É a temperatura, dependendo da hora do dia. Mas nesse caso, não tem assim uma lógica. Tanto é que você viu que teve o quê? Teve que meio-dia, 1 hora da tarde, as temperaturas estavam iguais. Ok? Nem sempre é possível assim colocar uma anotação para isso, então a gente usa esse diagrama de flechas para representar, ok? Ou então pode ser escrito também, como está aqui nessa tabela, ó. Horas do dia, aí você faz a temperatura lá do lado direito e as horas no lado esquerdo. Ok? Uma tabelinha. Mas olha só, presta atenção no que está escrito aqui. É importante notar que nos casos descritos há alguma regra de correspondência que associa cada elemento de um conjunto exatamente um elemento de um outro conjunto. O que quer dizer isso?
Vocês lembram lá da definição? Lembra aquele troço complicado que eu falei que não precisava vocês decorarem? Que aquilo é a definição, mas aquilo ali, só para vocês terem uma ideia, relembrando. Considerando dois conjuntos A e B não vazios, nós temos dois conjuntos nesse caso aqui. Nesse caso temos o quê? O conjunto das horas e o conjunto da temperatura. A e B não vazios porque eles têm elementos dentro. Dizemos que uma função é função de outra, ok? Se somente sim para cada elemento de um conjunto existe em correspondência um único elemento y de B. Então, ou seja, está querendo dizer aqui, para cada um elemento do conjunto A, tem que ter uma em correspondência, isso aí só corresponde a um único elemento de B. É basicamente isso. O que quer dizer, em outras palavras, que está um pouco complicado, né? Ele está dizendo o seguinte, que 11 horas corresponde a 24 graus Celsius, que 12 horas, ou seja, meio-dia, corresponde a 25 graus Celsius, que 13 horas corresponde a 25 graus Celsius, e assim sucessivamente. Para cada hora do dia, temos uma temperatura. É basicamente isso que está escrito lá na definição, só que de uma maneira mais tranquila de entender, mais fácil, vamos assim dizer. Ok? Tudo bem, gente, é isso. Então, ou seja, entendeu até aqui função? Função não tem muito coisa complicada, não. Quando a gente começa a entender, tudo fica mais fácil. Ok? Vamos dar continuidade. Ele deu aqui a definição mais uma vez, dizendo: uma função f de um conjunto A em um conjunto B é uma regra de correspondência que associa cada elemento do conjunto A e um só elemento do conjunto B. Como assim? Olha, ele tinha dado lá o exemplo lá, né? O da esquerda era as horas do dia e o da direita era o grau Celsius, correto? Tinha assim 11, 12, 13, 14 e até o 15, né? Não coube aqui, mas vai dar para entender. Aí tinha lá 21 graus Celsius, 22, 23, 24 e 25. Aqui são os graus Celsius. Lembrando, da esquerda, as horas do dia. E o da direita são as temperaturas. Aí tinha assim dizendo: 11 horas da manhã, a temperatura da água era 21 graus Celsius. Meio-dia, 22. Às 13 horas permaneceu 22. E às 14 horas foi para 24 graus Celsius. Ok até aqui? O que está querendo dizer? Quando ele diz assim, em um só elemento, o que a gente pode perceber? Repare que para cada número do conjunto da esquerda, ele só está ligado em um único número. Como assim? O 11 só está apontado para o 21. O 12 unicamente para o 22. O 13 unicamente também para o 22. E o 14 unicamente para 24. Quando ele diz assim, em um só elemento, só pode ter um elemento, o que está querendo dizer é isso aqui. Não pode ter isso aqui que eu vou fazer agora. Ó. Por exemplo, o 13 apontando para dois números. É impossível isso. Não tem como. Não, se isso acontecer, está querendo dizer que não é uma função. Como assim? Por que não pode para 2? Ora, vamos supor o seguinte. 13 horas, né? Isso aqui, o da esquerda, é o horário e o da direita é a temperatura. Então, vamos supor que 13 horas, ele está dizendo aqui que era 22 graus Celsius e ao mesmo tempo 23 graus Celsius. O quê? Como assim? Como assim, 1 hora da tarde, a temperatura está ao mesmo tempo 22 graus Celsius e 23 graus Celsius? Não tem como. Certo? Como que seria isso? Não tem como. Ok? O que pode ocorrer é isso que está ocorrendo aqui agora. 12 apontando para o 22 e o 13 também apontando para o 22. Ok? São dois números da esquerda apontando para o mesmo número da direita. O que não pode ocorrer é isso aqui, que eu acabei de fazer. Um número só, que é o 13, né? Coloquei o 13 apontando para dois números. Ok? De novo, ó.
O 3 apontando para o 22 e o 3 apontando para o 24. Não tem como, né? Às 13 horas da tarde, a temperatura da água era ao mesmo tempo 22 graus Celsius e 24 graus Celsius. Não tem como isso, né? Ok? Tranquilo? Basicamente isso, quando ele diz que assim, na definição, ó, vamos ler a definição de novo. Uma função f de um conjunto A, que é o da esquerda, em um conjunto B, é uma regra de correspondência que associa cada elemento do conjunto A e um só elemento do conjunto B. Em outras palavras, os números da esquerda não podem apontar para dois números da direita. Um número da esquerda não pode apontar para dois números da direita. Ok? Então, por favor, não confundir com o que está acontecendo aqui agora. Ó, o 12 e o 13 apontando para o mesmo número. Não é isso. É o número da esquerda apontar para dois números ao mesmo tempo. Por exemplo, se o 13 aqui, como eu coloquei, estivesse apontando para o 22 e para o 24 ao mesmo tempo. Tudo bem, né, gente? Tranquilo. É isso que aquela definição está querendo dizer, ok? Então, prosseguindo, diz o seguinte. Em uma função f de A, em B, o conjunto A denomina domínio da função e o conjunto B contra domínio da função. Então, toda vez que você vê assim, a função ela representada dessa forma, tipo um jogo de flechas, né? Toda vez que você vê, toda vez, ok, gente? Que você vê a função desse jeito, representada desse jeito, o lado esquerdo é o domínio, ok? O lado esquerdo é o domínio. O esquerdo é o domínio. E o direito é o contradomínio. É o contradomínio. Ok? Esse é o nome? Sim, esse é o nome. Vamos entrar em mais detalhes sobre esse domínio e contradomínio daqui a pouco, ok? Domínio e contradomínio. Por enquanto, basta você saber o lado esquerdo é domínio e o lado direito é contradomínio, ok? Aí, mais embaixo, ele diz o seguinte. Note na figura que todo elemento do domínio A, ou seja, da esquerda, tem um correspondente e um único correspondente no contradomínio B. É aquilo que eu falei, ok? Não pode apontar para 2. E também tem outra regra. Vamos supor que estivesse assim, ó. Eu vou apagar a seta que está apontando 14 por 24. Aqui. Apaguei a seta, ok? Isso quer dizer o quê? Opa, acabei apagando demais. Deixa eu fazer aqui de novo. Ok, apaguei a seta, correto? O que isso quer dizer? Todo elemento do domínio A, ou seja, todo domínio da esquerda tem que ter um correspondente. Ou seja, não pode sobrar número na esquerda. Na direita pode. Não tem problema nenhum sempre número na direita. Não pode sobrar número sem seta na esquerda. Então, quais são as regras? O domínio sempre tem que ter um correspondente. O domínio sempre tem que ter algum número apontando. Sempre. Ok? E ele não pode apontar para dois números. Ok? Domínio contra domínio. Tudo bem, gente. Isso aqui parece meio abstrato, né? Ok? Mas por enquanto, basta você entender essas regrinhas que daqui a pouco, quando a gente chegar nos exercícios e algumas explicações mais explícitas, isso aqui vai ficar mais claro, tudo bem? Não precisa se preocupar até agora, ok? Basta você entender o seguinte, a esquerda é a hora, o horário, e a direita é a temperatura da piscina, ok? Isso aqui é uma maneira de representar a função, uma outra maneira de representar a função. Tudo bem? É isso. Então, para simplificar, note na figura que todo elemento do domínio A tem um correspondente. Tem que ter um correspondente, ok? Todo número da esquerda tem que estar apontando para um da direita. Mas ele não pode apontar para 2, ok? Tranquilo? Beleza, então. Vamos prosseguir. Aqui ele está falando assim, mais explicitamente o que eu acabei de explicar. Ó, no contradomínio B, que é o da direita, é o conjunto da direita, algumas situações podem se apresentar. Por exemplo, ele está dizendo ali que 25 graus é correspondente de mais de um elemento de A. Ó, 10, 11, 6 graus, 7 graus sobram. Está vendo ali do lado direito está sobrando. E eles não têm assim, nenhum elemento de A. O que acontece é que ele está querendo dizer que é o seguinte, porque aquilo que eu falei, em B, no contradomínio, pode sobrar. Ok? O que não pode sobrar é no A, no domínio da função.
Aí tem a observação aqui. O que acontece no contradomínio não importa. O que importa é que cada elemento do domínio tenha um correspondente, que esse correspondente seja único. Ok? Não pode apontar para mais de um e não pode sobrar nenhum número do lado esquerdo, no domínio. Ok? Basicamente isso que ele está querendo explicar. Só reforçando o que eu acabei de explicar, ok? Tranquilo, né? Dando continuidade, temos o seguinte. Sejam os conjuntos A igual a 1, 2, 3 e 4. E B igual a 0, 2, 4, 6, 8 e 11. E seja a função f de A em B, descrita pelo diagrama abaixo. Ou seja, temos uma função, né? Dois conjuntos não vazios, ok? E está dizendo que é uma função. Então, ou seja, a parte do contradomínio B, quem já sabe que é o lado direito, constituída pelos elementos que são imagem de algum elemento do domínio A da função f, chama-se conjunto imagem da função e é representado com I. Para a função f descrita acima temos o I é igual a 0, 2 e 4. Vamos entender isso melhor. Aqui está muito abstrato, né? Está muito de definição. Vamos tentar entender. Vamos supor o seguinte, ainda vou dar o exemplo da piscina, ok? Uma piscina. Vamos supor que o rapaz ele quis calcular a temperatura, ver a temperatura da piscina, de 1 da manhã até as 4 horas da manhã. 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, que é o lado esquerdo, o domínio. 1, 2, 3 e 4. E o contradomínio lado B são possíveis temperaturas, né? Que ele imaginou. 0 graus Celsius, 2 graus Celsius, 4 graus Celsius, 6 graus Celsius, 8 graus Celsius, 11 graus Celsius, ok? Lado esquerdo, a hora, lado direito, a temperatura. E o que essa imagem está nos dizendo? Dizendo o seguinte, que 1 hora da manhã, qual era a temperatura da água? Era 0 graus Celsius. 2 horas da manhã não mudou, continuou sendo 0 graus Celsius, ok? Às 3 horas da manhã, 2 graus Celsius. E às 4 horas da manhã, 4 graus Celsius. Ok? Acabou, né? Lembrando que o lado esquerdo, o domínio, não pode sobrar número, né? Do lado direito, que é o contradomínio, pode sobrar número que não tem problema. Isso a gente viu. O que não pode sobrar é o domínio, o lado esquerdo. O que isso quer dizer? Ele quis calcular só de 1 da manhã até as 4 horas da manhã. Quais foram as temperaturas? 0, 2 e 4. 0 graus Celsius duas vezes, que foi 1 hora da manhã e 2 horas da manhã. Depois 2 graus Celsius às 3 horas da manhã e 4 graus Celsius às 4 horas da manhã. Esse é o conjunto imagem, ou seja, o que é o conjunto imagem? Basicamente seria as respostas que ele obteu. É os números que aparecem, ok? Beleza? É basicamente isso. Então, I, imagem, igual a 0, 2 e 4. Ok? É basicamente isso. Por exemplo, para dar um exemplo melhor, eu vou voltar naquele exemplo do carro. Lembrando, o exemplo do carro, a distância era o quê? Não era 60 km por hora, que era a média, vezes o tempo? Não é isso? Então, vamos lá. Vamos supor que o rapaz, em um certo dia, ele andou 2 horas, a gente já sabe, então T igual a 2. 60 vezes 2. No outro dia ele andou 1 hora e meia, então 60 vezes 1,5. E outro dia ele andou, vamos supor, 3 horas e meia. A gente sabe que esse daqui, o primeiro, vai dar 120, então, ou seja, ele andou 120 km por hora. Aqui, quando ele andou por 1 hora e meia, deu 90 km por hora. E aqui, quando ele andou 3 horas e meia, deu 200 e... Opa, peraí, só um instante. Aqui deu 210 a distância. Ok? É isso aí. Então, como é que a gente faria isso? Como é que a gente representaria isso num diagrama? Igual está representado aqui. É simples, vamos lá.
colocar aqui e vamos colocar aqui. Ok? É o seguinte, tá aqui 1,5, vou colocar aqui 1,5, 2 horas e 3,5. 3 horas... Nossa Senhora, meu pai. Espera aí. Melhorar isso aqui. E 3,5. Ok? Aí, quais são as possibilidades? Sei lá, ele colocou, sei lá, 100 km, colocou 120, ele colocou 150, 90, deixa eu aumentar aqui, deixa eu aumentar porque aqui não vai caber, vou aumentar, isso, pronto, 150, 90, 210, pronto, aqui já conseguiríamos entender. Isso aqui faz possibilidades, né? Que ele chutou assim, andei por 2 horas, outro por 1 hora e meia, outro por 3 horas e meia. Minha média foi 60 km por hora, certo? Então, isso aqui ele colocou umas possibilidades, sei lá, ele pensou, posso ter andado isso tanto. Mas quanto que deu no mesmo? Quando ele andou 1 hora e meia, tinha dado quanto? 1 hora e meia? 90, né? 1 hora e meia deu 90. Por 2 horas ele andou 120. E por 3 horas e meia deu 210 aqui embaixo. Em outras palavras, o que aconteceu aqui? Qual é o conjunto imagem aqui? Qual é o I? O conjunto imagem aqui nesse caso é... Vou colocar aqui na ordem, 90, 120 e 210. Esse é o conjunto imagem. Ok? Então, basicamente, o que é o conjunto imagem? O conjunto imagem nada mais é, gente, que os números que aparecem mesmo. Basicamente, a resposta. Basicamente isso. Falando assim de uma maneira bem resumida, bem mais fácil. Ok? É isso. Tudo bem aqui? Então, o que é o domínio? O domínio nada mais é que o valor independente, ok? Valor independente. Porque quem depende do que aqui? É a distância que depende do tempo. Então, o tempo não está dependendo da distância. É a distância que depende do tempo. Então, o domínio é basicamente o valor independente. Ok? Enquanto que o contradomínio é o dependente. Ele depende do tempo. Ok? Tranquilo, né? Conjunto imagem, tranquilo até aqui, né? Então, vamos dar continuidade. Bom, é comum representarmos funções por equações ou fórmulas envolvendo duas variáveis. Por exemplo, a equação y igual a 1 menos x². Lembra do exemplo que eu acabei de dar aqui? Da distância lá do carro? Então, temos duas variáveis aqui. Ó. Distância é igual a 60 vezes o tempo, não é? Temos duas variáveis, ok? Dois valores desconhecidos aqui, ó. É a distância e o tempo, tá vendo? Duas variáveis, duas letras, duas incógnitas aqui. Então, quando a gente fala em função, é comum a gente representar assim, dessa forma aí, envolvendo duas variáveis. Por exemplo, essa equação aqui é igual a y igual a 1 menos x². Temos duas variáveis aqui, é o y e o x. Ok? Beleza. Então, continuando assim, y e x é o que normalmente usa. Aqui eu poderia usar y e x? Sim, olha aqui. No lugar do d, eu colocaria o y. Ficaria y é igual a 60 multiplicado por x. Ó, daria a mesma coisa, tá vendo? É porque em matemática é muito comum a gente usar x e y, ok? E até a letra z também. Tranquilo? São as letras mais comuns. Tá bom? E aí, continuando, representar a variável y como função da variável x. Como assim? Aqui x é a variável independente, y é a variável dependente. Lembra daquilo que uma coisa depende da outra? Nesse caso aqui, quem depende do quê? Ó, ainda olhando aqui o exemplo do carro.
A distância que depende do tempo, né? Opa, é a distância que depende do tempo. Então, a distância é representada pelo y, tá vendo? dy, eu coloquei aqui no lugar. dy, ó. dy. dy, ok? É a mesma coisa, só troquei a letra, né? Mas ele representa a mesma coisa. Assim como o x e o t, ó. O x e o t. O x e o t aqui, mesma coisa, ok? O x e o t. Tranquilo, né? O que quer dizer isso? Representa a variável y como função da variável x. Aqui x é variável independente. Por quê? Não é o tempo que depende da distância, é a distância que depende do tempo. Então, quem é a variável que depende aqui? É o d, que é o y. Então, y é a variável o quê? Y é a variável dependente. É a distância que depende do tempo. E x é a variável independente, ou seja, o tempo ainda não depende da distância. Ele é independente. Ok? Tranquilo, né? Vamos dar continuidade. O domínio da função é o conjunto de todos os valores assumidos pelas variáveis independentes x. O que isso quer dizer? Lembra de domínio, que é o que está na esquerda, que fica do lado esquerdo? Então, aqueles valores lá, aqueles valores que ficam do lado esquerdo, você vai colocar onde? No lugar do x. No lugar do x, você coloca o domínio. Ok? É basicamente isso. E o conjunto imagem da função é o conjunto de todos os valores assumidos pela variável dependente y. O que isso quer dizer? Que aqueles valores lá da imagem, ou seja, os valores que vão aparecer, vai aparecer onde? No y. Tudo bem? Então, basicamente, para explicar melhor, lembrando, esses valores aqui, vamos lá. O da esquerda, que é o domínio, é x. E lembra que tinha a imagenzinha, o conjunto imagem, e, pois é, esse aqui é o y. É o conjunto y. Ok? Se conhecemos que a fórmula y é igual a 1 menos x quadrado, descreve y como função de x. E se a função damos o nome f, então usamos a notação. Como assim? Está basicamente dizendo que se tem a notação matemática ou se está representado, descreve y como função de x. O y função de x, ou seja, y depende de x. Né? E se essa função damos o nome f, ou seja, f de função, usamos a notação. O que quer dizer? Olha aqui, y... Opa, peraí, deixa eu melhorar. Y é igual, vamos supor que a função 1 menos x ao quadrado. Isso aqui quer dizer o quê? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, gente. Ó. F de x é igual a 1 menos x ao quadrado. Ou seja, a função é um y, é uma função de x. Ok? Por isso a gente chama f de x. Y é uma função de x. Ok? F de x é igual a 1 menos x quadrado. Ok? Notação. Uma notaçãozinha básica, ok? De matemática. Tanto faz. Você pode escrever com y igual a 1 menos x quadrado ou f de x é igual a 1 menos x quadrado. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa, tá? Y e f de x é a mesma coisa. Ok? Y e f de x, ok? Tranquilo, né? Vamos continuar. Nesse próximo slide, ele basicamente está explicando, está relembrando o que eu acabei de explicar. Nós conhecemos a fórmula, descreve y como função de x, e se essa função damos o nome f, usamos a notação. Está bem ali, ó, f de x é igual a 1 menos x quadrado. X é o quê? Domínio, e f de x, o conjunto imagem. E está aí a formulazinha quando você junta tudo. Ok? Parece muita coisa, né, gente? Muita coisa, mas não tem muito mistério. Principalmente quando a gente começar a fazer os exercícios, tá? Você que deve estar pensando assim, é muita coisa, muito conteúdo, é muito detalhe, mas você vê que é uma coisa tranquila. Tranquilo? Daqui a pouco vai ficar mais fácil, ok? Não precisa perguntar. Não precisa se precipitar.
O símbolo, aí o desenho, né? F de x lê-se como valor de f em x, ou imagem de x por f, ou simplesmente f de x, né? Como falei. F de x corresponde ao valor de y para um dado x, o f de x é a imagem de um dado x. Escrevemos y é igual a f de x. Aquilo que eu tinha explicado, que y e f de x é a mesma coisa, ok? Lembrando que x é o domínio, que está no lado esquerdo, e y é a imagem, ok? É a imagem, lembrando só os números que vão ser apontados, ok? O contradomínio, às vezes, pode sobrar números na direita, tá bom? Mas a imagem é só aqueles números que foram apontados. Vamos continuar. Falando agora de domínio implícito, o que quer dizer isso? O domínio de uma função pode ser explicitado quando descrevemos uma função, ou pode estar implícito quando usamos a fórmula para definir a função. O que quer dizer isso? O domínio, gente, nem sempre o x ele pode assumir todos os valores. Como assim? O x, às vezes, ele não pode ser determinados números. Quando isso acontece, dizemos que tal número não está no domínio da função. Vamos entender isso melhor com exemplos, né? Com exemplos tudo facilita. Continuando aqui, o domínio implícito é o conjunto constituído por todos os números reais para os quais a fórmula está definida. Por exemplo, aqui, temos assim, f de x é igual a raiz quadrada de x, ok? Essa é a função. F de x é igual a raiz quadrada de x. Tem para domínio o conjunto de todos os valores de x para os quais a fórmula está definida. Note que a fórmula raiz quadrada de x está definida. Produz como resultado um número real quando x é maior ou igual a zero. Vamos entender isso melhor, gente. O que é raiz quadrada? Raiz quadrada, né? Vamos tentar relembrar. Ó, raiz quadrada do número 4 é o quê? 2. Ou pode ser também menos 2. Por que isso? O que é raiz quadrada do número 4? Dizemos o seguinte, raiz quadrada do número 4. Que número que eu vou multiplicar por ele mesmo que vai dar 4? Olha, se você pega 2 e multiplica por 2, você vai dar 4. Agora aqui, o menos 2, mesma coisa, você pega menos 2 e vai multiplicar também por menos 2. Isso vai dar o quê? Lembrando, negativo multiplicado por número negativo, qual que é a resposta? Positivo. E 2 vezes 2? 4. Ou seja, qual é a raiz quadrada do número 4? 2 ou menos 2. Ok? Beleza? Então, o que dá para entender aqui? Entender o seguinte, que o domínio dessa função, gente, o x aqui só pode assumir valores positivos. Por quê? Vamos supor que eu quero, então, aqui ó, achar a raiz quadrada do número menos 4. Que número é esse que eu vou multiplicar por ele mesmo? Não existe. Ué, como assim? Se eu pegar menos 2 com menos 2, a gente já viu que deu 4. Se eu pego menos 2 e multiplico por menos 2, negativo multiplicado por negativo, dá positivo. E se eu pego o positivo com o positivo, também vai dar positivo. Então, ou seja, não existe raiz quadrada disso aqui. Ok? Não existe. Beleza? Menos 4. Ué, como é que eu vou calcular isso? Então, eu poderia fazer 2 multiplicado por menos 2, que aí dá certo. Olha só. Olha só. Positivo com negativo dá negativo, e 2 vezes 2 dá 4. Só que está errado, né, gente? Por quê? Porque a raiz quadrada diz que temos que multiplicar pelo mesmo número. Repare que um é positivo, enquanto que o outro é negativo. Então, não é o mesmo número. Ok? Mais 2 e menos 2 não é o mesmo número, tá? Tem gente que fala, é o mesmo número, né? Só troca o sinal. Não é o mesmo número, gente. Você ganha R$2 e você perde R$2. É a mesma coisa? Não é. Não é a mesma coisa. Você está com um lucro de R$2 ou um prejuízo de R$2. Não é a mesma coisa. Ok? Então, ou seja, não existe raiz quadrada de número negativo. Não tem como a gente calcular isso.
Então, ou seja, o que está querendo dizer aqui? Que o domínio implícito aqui, o que é implícito? Que o x tem que ser maior ou igual a zero. Olha o maior ou igual aparecendo de novo. Ué, o raiz quadrada de zero tem como? Tem. Raiz quadrada do número zero. Isso dá o quê? Zero. Por quê? Zero vezes zero dá zero. Pode ser zero raiz. Não tem problema. Ok? É isso, galera. Domínio, às vezes o que dá para entender de função? Que nem sempre o x vai poder assumir todos os números, ok? Vai ter números que vão ser proibidos de usar, dependendo da função, é óbvio. Agora, tem função que admite qualquer número, ok? Então, quando ele disse assim, o domínio implícito é o conjunto constituído por todos os números reais para os quais a fórmula está definida. Ou seja, quais são os números que é possível usar quando a fórmula está aí, definida. Lembrando, números reais, né, gente? Lembra o que são os números reais? Números reais envolve todos aqueles conjuntos, ok? Todos aqueles conjuntos. N, o Z, o Q e o I. O que é isso? Naturais, inteiros, racionais e irracionais, ok? Ok, até aqui. Então, o domínio da função é o quê? Olha aqui. O domínio da função é x é real, tá ok? Aqui está um pouquinho estranho. Seria, desculpa, qual o domínio? X pertence aos reais, ou seja, x pode ser qualquer número real, tal que x é maior ou igual a zero. X não pode ser negativo, ok? Beleza? Isso é domínio implícito. Agora vamos entrar num assunto interessante. Vamos lá. Existem funções definidas por mais de uma equação. Como assim? Em vez de usarmos uma só equação para definir uma função, podemos defini-la usando mais de uma equação. Por exemplo, as duas equações seguintes definem uma função cujo domínio é o conjunto de todos os números reais. Está aí a função. Como assim? f de x é igual a x quadrado menos 1 se x for menor ou igual a menos 1 e a função será 2x mais 1 se x é maior que menos 1. O que isso quer dizer? É porque depende do valor de x. Quando o x ele é menor ou igual a menos 1, a função se comporta de uma forma. Enquanto que o x for maior que menos 1, a função se comporta de outra forma. Por exemplo, vamos calcular como exemplo assim, o valor da função para alguns valores de x. Olha só, próximo slide continua, temos os exemplos. Esse exercício resolvido, temos, se x é igual a menos 2, então x ele é menor que menos 1, né? Ele é menor que menos 1, tem que usar a fórmula lá, quando ele disse que o x é menor que menos 1, que é essa daqui. f de x é igual a x quadrado menos 1. O que acontece? Ele já fez, obtemos f de menos 2 é igual a menos 2. Como assim? O x, gente, ele disse que o x aqui é igual a menos 2. Então, na fórmula aqui, eu vou colocar o quê? F de menos 2. F de menos 2. No lugar do x estou colocando o valor que ele me deu, porque ele disse que x é igual a menos 2. Que ficaria igual a menos 2 elevado ao quadrado menos 1. Que ele já resolveu, né? Menos 2 ao quadrado daria, quanto que dá isso aqui? Tá bem aqui, Menos 2 ao quadrado vai dar 4, e 4 menos 1 dá 3. Ou seja, qual o valor de y aqui? É 3. Aí ele deu outro exemplo. Se x é igual a menos 1, quando x é igual a menos 1, lembra do menor ou igual? A função não muda. A função não muda lá. F de x é igual a x quadrado menos 1. Então, mesma coisa. No lugar do x, vou colocar menos 1. Tá vendo aqui? Ele colocou. Ficou assim, f de menos 1, igual está ali. Eu estou escrevendo de novo para ir passo a passo, ajudar vocês. Que seria igual a menos 1 ao quadrado é igual a menos 1. Aí, menos 1 ao quadrado dá quanto? Dá 1. Que ele já fez aqui, 1 com menos 1 dá
0. Então, seja qual o valor de y aqui? 0. Y f de menos 2 ou f de menos 1, tá? Aqui no caso também, se você escrevesse assim, ó, f aqui em cima, f de menos 2 é igual a 3, tá certo? Porque no lugar do x você colocou o menos 2 e como resposta você obteve 3. E aqui, f de menos 1, isso aqui é igual a 0. Ok? Continuando. Sendo x igual a 4. Aí, nesse caso, lembra que a função muda dependendo do valor do x? Se o x, ó, ele já deu aqui, ó, é maior que menos 1. Aí lembra que ele disse que tem diferença lá na função? Quando o x é maior que menos 1, temos que usar isso aqui, ó. f de x é igual a 2x mais 1. Aí a mesma coisa, no lugar do x ele colocou 4, porque ele disse que o x é igual a 4. Então, ficou f de 4 é igual a 2 vezes o 4 mais 1. Isso dá quanto? A gente faz 2 vezes 4, 8, que ele já fez aqui também, ó. 8, 8 mais 1, 9. Então, temos o quê? Que f de 4, porque no lugar do x ele colocou o 4, f de 4 é igual a 9. É isso. Tranquilo? Então, vamos dar continuidade. Aí temos uns exercícios, né? Vamos fazer? Vamos fazer alguns? Vamos lá. Aplicando conceitos. Os exercícios estão aí. Sejam A igual a 1, 2, 3, que é o conjunto A, e B é igual a B, C, D e E. O diagrama abaixo representa uma fração, não é fração, tá, gente? Aqui devia ser função, ok? Isso aqui está errado. Aqui deveria ser função. Tudo bem? Tá com erro aí. Então, corrijam. Função, ok? Não fração. Função do conjunto A no conjunto B. E aí, gente, bora analisar cada um. A letra A, sim, porque cada elemento de A tem um correspondente em um só em B. Não, gente. Presta atenção, porque o 3 não tem correspondente, tá vendo? Lembra que eu disse que no domínio, ou seja, lado esquerdo, não pode sobrar número? Não pode sobrar nada? Não necessariamente número, mas não pode sobrar nada. Ok? Então, não. Então, a gente já sabe que não é função. Por quê? Porque os elementos 1 e 2... Ó, a letra B diz o seguinte. Não porque os elementos 1 e 2 de A têm cada um 2 correspondentes. Não, não é por isso. Letra C, ó. Não porque o elemento 3 de A não tem correspondente B. Ou seja, essa é a resposta. Qual é a resposta? É a letra C. Não é função. Tranquilo? Porque o elemento 3 de A não tem correspondente em B. É isso aí. Tranquilo? Essa é a resposta. Vamos ver o que a D está errado. Sim, porque cada elemento A tem um correspondente em um só em B. Não, não tem, né? O 3 não tem correspondente. Beleza? Então vamos prosseguir. Vamos para a questão 2. É o seguinte, se f de x é igual a x² menos x mais 1, determine o f de 2 mais h menos o f de 2 dividido por h. E sendo que ele está dizendo que o h é diferente de 0. Vamos ver como resolve essa questão. Temos que fazer isso por etapas, ok? Primeiro eu vou fazer essa etapa aqui. Eu vou pegar o f de 2 mais h. O que é isso, f de 2 mais h? O que é isso? Temos o seguinte, aqui não seria o x? Aqui no meio, onde está 2 mais h entre parênteses, não seria o x? Então, onde tem x aqui, ó, nessa função aqui, ó? Onde tem x, a gente vai substituir por 2 mais h. Seria o seguinte. Seria 2 mais h, ou seja, onde tem x eu estou substituindo, tá, gente? Estou substituindo por 2 mais h. 2 mais h ao quadrado, ok? Menos 2 mais h, menos 2 mais h, mais 1. Ok? Quanto que dá isso, gente? Vocês lembram como é que faz isso daqui? 2 mais h?
Vocês lembram ou não lembram? Não? É o famoso chuveirinho. Como assim? Aquela coisa assim, ó. 2 mais H multiplicado por 2 mais H. Aí o que faz aqui? Faz isso aqui, ó. 2 multiplicado por 2. Depois vai pegar 2 multiplicado por H. Depois vai pegar H multiplicar por 2. Depois vai pegar o H multiplicar por H. Chuveirinho, famoso chuveirinho. Isso vai dar quanto? Vai dar o seguinte. Vamos devagar. 2 vezes 2 vai dar 4. Então vai ficar 4. 4. 2 vezes H vai ficar igual a 2H. 2H. H vezes 2 também vai dar 2H. Ok? E depois H vezes H vai dar H ao quadrado. Tudo bem? Que aí, que isso tudo vai dar como? Vai ficar 4 mais 2H vai dar 4H. Mais H ao quadrado. Então, ou seja, se você for colocar isso na fórmula, ficaria como? Ficaria assim. 2 mais H ao quadrado vai dar isso aqui tudo. Então, vai dar isso tudo, ó, não esquecendo as outras partes lá em cima, ok? Ó. 4 mais 4H mais H. Opa, esse H ficou estranho. Mais H ao quadrado, tudo bem? Menos, ó, olha aqui, eu estou fazendo essa parte aqui agora, ó, essa daqui. Estou pegando a segunda parte da função agora. Ó. Vai ficar menos 2 menos H mais 1. Tá ok? Beleza, né? Vocês entenderam até aqui, né? Relembrando, gente, chuveirinho, fazer essas coisas não podem esquecer. Coisas que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, algumas coisas aí vão ser importantes aqui a partir de agora, ok? Tranquilo? Beleza, então. Eu vou ir apagando porque aqui tem pouco espaço, tá, gente? Mas qualquer coisa você pode pausar o vídeo e ir anotando devagar, tranquilamente, ok? Se você entendeu até aqui, ok? Aí você vai anotando, se não entendeu, retorne, vai tentando entender. Tranquilo? Vamos lá, vou apagar agora porque aqui tem pouco espaço. Então ficou assim, né? O que vai acontecer agora? Vai acontecer o seguinte. Tá vendo esse 4H? Ele junta com esse menos H. E esse menos 2, ele vai juntar com o 4. É isso mesmo, juntar. Como assim? Quanto que é 4H menos H? Vai dar 3H. Quanto que é 4 menos 2? Vai dar 2. E aí ficou faltando mais um aqui, né? Isso vai dar 3H mais 3. Aí faltou isso aqui, ó. Faltou o H ao quadrado, que está bem aqui, ó. Esse H ao quadrado. Ele não pode juntar, porque não temos nenhum outro H ao quadrado aqui. Então, simplesmente escreve ele normal. Ok? Então, ou seja, essa é a resposta final do quê? Dessa coisa linda aqui, ó. F de 2 mais H. F de 2 mais H vai dar isso aqui. Ok? É isso, 3H mais 3 mais H ao quadrado. Tranquilo? Tranquilo até aqui, né, gente?
Estou tentando explicar bem pausadamente, com calma, para vocês não ficarem com dúvida, ok? Tranquilo? Beleza, então. Vou apagar aqui e fazer a outra parte, tranquilo? Agora nós temos que achar o quê? Temos que achar isso aqui, ó. F de 2. Porque a questão está pedindo ali o F de 2, né? É fácil, gente. No lugar do x você coloca um 2. Então vai ficar como? Vai ficar assim. A função é x² menos x mais 1. Então vai ficar 2 ao quadrado menos 2 mais 1. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 2 vezes 2. 2 ao quadrado, 4. Vai ficar 4 menos 2 mais 1. Quanto que é 4 menos 2 mais 1? 4 menos 2 dá 2. 2 mais 1, 3. Ok? Acabou? Não. Ainda não acabou. Falta só um pequeno detalhe aqui. Ele quer agora juntar tudo. Então, f de 2 mais h, a gente já sabe que é o quê? Vai dar 3h mais 3 mais h ao quadrado menos o f de 2. O f de 2 não é 3? Então, menos 3. Ok? Deixa eu fazer assim para não confundir. Pronto. Tudo isso dividido por h. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte. Ó, esse 3 vai juntar com esse menos 3. Tá ok? Quanto que é mais 3 com menos 3? 0. Mais 3 com menos 3 dá 0. Então, vou ter que apagar de novo, tá, gente? Qualquer coisa, pausa o vídeo, ok? Anotem aí com calma, beleza? Vai acompanhando aí. Então, isso vai ficar 3h mais h ao quadrado, tudo isso dividido por h. Tudo isso dividido por h. Por quê? O que aconteceu? Mais 3 com menos 3 dá 0. E 0 aqui não tem importância deixá-lo aqui. Tudo bem? Não tem importância nenhuma. 3h mais h ao quadrado, tudo isso dividido por h, ok? E o que acontece aqui agora? Acabou? Quase. Estamos terminando. O que acontece aqui? Existe uma coisa, colocar o h em evidência. Ó, colocar o h em evidência. Como assim? H que multiplica o 3 mais h, tudo isso dividido por h vezes 1. O que eu fiz aqui? Olha, se você fizer o chuveirinho aqui, gente, h vezes 3 vai dar 3h. h vezes 3 vai dar isso aqui, ó, 3h. Se você multiplicar o h vezes o h, vai dar isso aqui, ó, o h ao quadrado. E se você pega o h vezes 1, vai dar h. Ok? Beleza? Só coloquei o h em evidência. Tudo bem? Colocando o h em evidência. Colocando o h em evidência. Fica assim, ó. Tá vendo que tem h em cima e embaixo multiplicando? O que eu posso fazer agora quando isso acontece, tem o mesmo número em cima e embaixo multiplicando e temos uma fração? A gente pode simplesmente, o quê? Cortar. H cortando por H. Ok? Que isso vai dar quanto? O que vai acontecer aqui? Vai ficar simplesmente, ó, como resposta final, 3 mais H dividido para 1. Quanto que é 3 mais H dividido para 1? Qualquer coisa dividido para 1 dá ela mesma, gente. 2 dividido para 1 dá 2. 3 dividido para 1 dá 2. 1 milhão dividido para 1 dá 1 milhão.
Então, isso aqui vai dar 3 mais H. Ah, não tem, tem sim. Olha a letra C aqui, ó. H mais 3 ou 3 mais H. Dá no mesmo, ok, gente? Ok, gente. Sei que foi uma questão meio complicada, ok? Mas é isso aí. Tranquilo? Matemática, trabalhoso, função. De boa, se não entendeu, volta aí. Estou explicando passo a passo, ok? Tranquilo? Vamos lá, vamos dar continuidade, fazer a última questão. Vamos lá. Questão 3 desse slide, né? A última desse slide. Se f de x é igual a x mais b, f de 0 é igual a 2 e f de 1 é igual a 4, determine a e b. Ó, ele te deu 3 funções aqui. Te deu 3 funções. Ele te deu, primeiro essa daqui, né? Vamos escrever. Ele diz o seguinte: f de x é igual a x mais b. Ax mais b. Tudo bem. Então, aí depois ele te deu essa daqui, ó. Vamos fazer devagar. Primeiro, vamos pegar aquela primeira ali. F de 0 é igual a 2. O que ele disse aqui? Ele disse o seguinte, ó. Disse que quando x é igual a 0, a gente obtém como resposta o 2. Então, vamos colocar isso na função. Ficaria assim, ó. F de 0 é igual a que multiplica o 0 mais b. No lugar do x eu coloquei o 0. Quanto que é a vezes 0? Vamos pensar, gente. Qualquer número vezes 0 dá quanto? Qualquer número, qualquer coisa. Vamos ver. 1 milhão vezes 0, 0. 500 mil vezes 0 é 0. 0 vezes 0 é 0. 1 vezes 0 é 0. Então, quanto que é a vezes 0? 0. Vai ficar 0 mais b. Quanto que é 0 mais b? Obviamente isso dá b. Como assim? Ué, 0 mais 2 dá 2. 0 mais 5 dá 5. 0 mais 10 mil dá 10 mil. Ok? Então, beleza. A gente sabe o quê? Que o f de 0 aqui é igual ao valor de b. Ok? Vamos agora fazer a segunda, que ele disse o seguinte. A segunda está dizendo assim, que f de 1 é igual a 4. Então, vamos lá. Jogando na fórmula. F de 1 é igual a multiplicado por 1 mais b. Que isso aqui vai ser igual a quanto? A vezes 1 dá A. Qualquer coisa vezes 1 dá essa coisa. Ok? Mais B. Então, ou seja, a gente já viu aqui que o f de 1 é o quê? É A mais B. Mas espera aí. Ele não já te deu bem aqui, ó, que o f de 0 aqui não é igual a 2? E o f de 0 aqui não é igual a b? Então, ou seja, b é igual a 2. Tranquilo? E o f de 1 aqui não é a mais b? Veja bem, ele te deu que o f de 1 é igual a 4. Então, ou seja, 4f de 1 é igual a A, e a gente já sabe que o b vale 2. É A mais 2. Então, 4 tem que ser igual a alguma coisa mais 2. 2 mais quanto dá 4? 2. Então, A também é igual a 2. Qual é a resposta aí? Qual é a resposta? Letra A. Tranquilo? Beleza, então. Então, galera,
esses exercícios desse slide, eu vou deixar como dever de casa para vocês, ok? Com isso, a gente encerra a unidade 1. Até a próxima.